todos que acompanham a programação da TV Câmara Campinas. Está começando mais um Faça Você Mesmo e no programa de hoje você vai aprender como o artesanato pode ser simples e acessível. Com poucos materiais e técnicas básicas de costura, você consegue fazer um item que pode ser muito funcional para o seu dia a dia, como essa nécessaire. Estou aqui do meu lado com a Domênica Andrade, que vai ensinar o passo a passo de como fazer esse item, né, Domênica? É isso mesmo, bom dia. Bem-vinda, Camila. Obrigada por nos receber e seja bem-vinda. Obrigada. Para fazer a nécessaire, você vai precisar dos seguintes materiais. Confira. Para fazer a nécessaire, você vai precisar dos seguintes materiais. Corte de tecido ou sintético 20 por 35 centímetros para o lado principal da bolsa. Corte de tecido 20 por 35 centímetros para o forro. Uma tesoura. Linha para costura, a cor da sua preferência. Alfinetes. Agulha de mão com ponta. Um giz ou lápis de costura. Uma manta acrílica. Um zíper de 23 centímetros. 2 cortes de tecido de 5 por 6 centímetros. E uma máquina de costura. Domênica, para começar, quais são os primeiros passos para fazer essa nécessaire? Nós precisamos... O primeiro passo é você entender que você consegue, né? Ter confiança. Isso. Não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, na lista de materiais, tem agulha de mão. Porque ele tanto pode ser feito na máquina como na mão. Tá. Aí, primeiro eu vou fazer na máquina, que é o processo mais rápido. Mas depois eu vou mostrar para vocês, rapidamente, como fazer isso à mão. Tá bom. Tá bom? Então não precisa necessariamente ter uma máquina de costura. Não é de um agulha item em obrigatório. casa, você consegue fazer. Tendo tecido, agulha, linha, tesoura e o zíper. O zíper já tá pronto. Tem uma necessidade. Às vezes até sem o zíper, viu, Camila? Se colocar um fecho com botão. Isso mesmo. Tá? Funciona super bem. Então, aqui é o resultado do nosso corte de tecido. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é o tecido principal, tá? Esse tecido principal é aquela medida que eu passei, que você passou, né, no início. E aí, por que ele está assim e em duas partes? Por quê? Eu cortei primeiro o tecido ao meio, no sentido mais comprido. Cortei ele ao meio. E depois, eu peguei aqui, ó, esse quadradinho que a gente chama de caixa de leite. O tecido ainda estava quadrado, retangular, na verdade. Quando eu medi aqui, ó, 5 por 4 centímetros, tá? Eu medi aqui para depois a gente fazer o fechamento e ele ficar assim, ó, com essa voltinha aqui embaixo. Isso, para ele ficar com essa voltinha aqui. Tá? E aqui é super simples, isso aqui não tem nenhuma dificuldade. Tá. Você pegou o retangular, você mediu daqui de baixo para cima, aqui em cima no tecido, você tira 2 centímetros. Aí você corta aqui, ele vai ficar nesse sentido meio que triangular. Tá? E aí, esse é o formato. Tanto você pode fazer isso já direto no tecido, como você pode primeiro montar um molde para depois você fazer isso em larga escala. Tá, primeiro pode fazer no papel, né? E depois só aplicar ali no tecido. Isso. Mas o processo é super simples e super fácil. Então, eu tenho aqui o tecido principal, que eu escolhi esse bem coloridinho. E esse foi o tecido que eu escolhi para o forro. Tá? Um tecido mais liso, até para que não confronte com esse aqui. Tá bom, tá? Eles são nas mesmas medidas, né? Mesma medida os dois. Bem, boa sua colocação. Ó, os dois estão aqui na mesma medidinha. Tá? Bom, e aí nós temos a manta acrílica. Aí você pode me perguntar por que a manta não está cortada igual, no mesmo tamanho? Porque a manta, toda vez que a gente vai costurar, ela vai dando uma diminuída. Então, a manta eu sempre corto ela maior, para que depois que eu terminar de fazer aqui, colocar ela no tecido principal, aí eu venho e refilo, que é o que a gente fala de tirar as sobras. Tá? Então, a única coisa que eu vou fazer com essa manta aqui agora é cortá-la ao meio. Só isso, tá? E a manta é importante para deixar a peça mais firme, assim? É a estrutura da sua nécessaire. Ah, legal. Agora, por que usar manta? Eu vou usar manta sempre? Não. Por quê? A manta, ó,
ela vai, apesar dela ser molinha e fininha, depois colocada aqui, ela vai dar uma boa estrutura. Mas eu não vou usar manta sempre, por exemplo, num tecido como esse. Esse tecido não tem manta, ó. Esse tecido, ele só tem o principal e o forro, porque ele já é um tecido estruturado. Entendi. Tá? Então, quando o tecido já é estruturado, não existe a necessidade da manta. Mas como ele é assim, molinho, que esse é uma tricoline, Sim. então ela precisa de uma estrutura. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vou colocar isso tudo aqui do lado. Opa, deixa eu pegar. E nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos centralizar essa peça aqui. E aí, com a máquina de costura, o que eu vou fazer? Eu não quero fazer nada muito reto, muito simétrico. Eu quero uma coisa assimétrica. Então, se eu quisesse uma coisa mais reta, era só eu riscar aqui quadradinhos e ir costurando em cima. Tá? Mas, como eu não quero, eu vou fazer só para quê? Para eu segurar essa manta nesse tecido. Eu poderia fazer, inclusive, só fechando aqui na lateral, tá? Só fazendo uma costurinha aqui na lateral, isso, nas bordinhas. Então, eu vou fazer isso. Eu só vou fazer uma costura aqui muito rápida, pegando aqui em cima, o meio e aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Agora é a máquina que precisa trabalhar. Vou colocar aqui. Puxar um pouquinho para frente. Tá pronta a minha primeira parte. Nossa, muito rápido. É simplesmente para segurar mesmo. Tá. Porque como a ideia é a gente conseguir fazer algo prático e fácil, então não existe a necessidade de ficar fazendo muito detalhe. Agora eu vou fazer na outra, do outro lado. Isso, o outro lado do tecido principal. Eu vou fazer isso só no tecido principal. Prontinho. Tá pronto aqui. Nossa, muito simples. Muito simples, né? Ai, tá soltando aqui, não tem problema, porque depois na hora que nós fecharmos, ela vai ficar estruturada. Então, agora eu vou cortar o excesso. E ainda assim, Camila, eu vou deixar meio centímetrozinho pra fora. Então, eu vou cortar aqui, ó, todo esse excesso. O legal dessa peça é que você pode utilizar ela tanto para escola, para fins escolares. A mulherada, nós gostamos muito de uma necessairezinha na bolsa, porque a gente sempre tem alguma coisa para guardar. É verdade. E como normalmente as bolsas são grandes, né? Precisa ter bolsa dentro da bolsa. Isso mesmo, isso mesmo. A necessaire, eu costumo dizer que ela dentro da bolsa, ela é como um farol no meio de É verdade, mar, né? é um guia ali. É um guia, exatamente. E às vezes a gente coloca tanta coisa, né, Camila? É verdade. Nem a gente lembra o que Acaba se perdendo. Mas é uma peça super funcional. Eu mesmo tenho mais de uma necessaire dentro da bolsa, porque cada uma para uma coisa. Se eu disser pra você que eu faço necessaire e eu tenho uma, você acredita? É assim mesmo. É. Então vamos lá. O pessoal fala que é em casa de ferreiro, espeta de pau, né? É, menina. Eu sou a prova viva de que isso é verdade. Então, ó, nós temos já as duas partes cortadas e agora nós vamos pro meio do nosso trabalho. Agora nós vamos colocar o zíper. O zíper tá aqui, ó, 23 centímetros é exatamente a medida daqui. Só que eu preciso diminuir um pouquinho. Então, deixa eu te mostrar aqui. Isso, eu vou mostrar aqui, ó. É exatamente a medida aqui de cima. Mas eu preciso diminuir um pedacinho aqui e depois eu vou explicar o porquê, por conta do acabamento, tá? Para que a gente possa ter o acabamento o mais perfeito possível, se é que existe essa frase. Então, aqui, do zíper, eu vou tirar aqui, ó, mais um dedo, tá? Ah, então por que você já não falou? Porque às vezes a gente acaba medindo errado. Aí ela vai ficar assim, ó, sobrando um pouquinho pro lado. Eu vou mostrar aqui nessa outra peça que ela vai ficar mais claro. Porque ali, isso, por conta de fundo, ela vai ficar sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá?
E aí nós vamos pegar agora esse zíper, nós vamos colocar o cursor, se é que você... Esse zíper eu estou usando um zíper de metro, mas você pode usar um zíper pronto já, que não tem o menor problema. Eu vou só Aqueles que já vêm com zíper. que já vem com o cursor, né? Isso. Eu vou colocar agora o cursor no meu zíper. Eu tiro um pedacinho aqui, ó. Que é para facilitar a colocação do cursor. Uhum. Então eu vou aqui, abro só um pouquinho, encaixo os dois lados. Encaixo os dois lados. Seguro aqui nessas duas pontinhas. E tá colocado. Ah, perfeito. Ok. Então agora nós vamos para a montagem do zíper. Aqueles dois pedacinhos, nós vamos dobrar de um lado, vamos dar uma vincada nele. Vamos dobrar do outro lado, dar outra vincada nele. E vamos virar ao contrário. Vai, vou virar mais uma pontinha, perdão. Vou virar 3 lados. Então eu virei os 2 lados maiores e um lado menor. E vou vincá-lo também. Vincar e marcar essa dobrinha, né? Isso, vou marcar a dobrinha. Aí eu vou virar ele ao contrário e ele vai ficar assim, ó. Eu vou virar aqui, ó, direito com direito e vou deixar o avesso para fora. Vou para a máquina. E vou fechar a lateral. Deixa eu pôr um ponto menor. Fecho um lado e fecho o outro lado. A costura, Camila, ó, é bem na pontinha, tá? Agora eu fecho o outro lado. Vira pra cá que é mais fácil de correr. Dane. Pronto. Aí eu vou tirar o excesso de linha. Não vou costurar a parte de cima ainda. Vou virar com a ajuda da tesoura, porque é uma peça muito pequenininha. A tesoura auxilia, né? Auxilia. Aqui. Ok. Ele ficou bem pequenininho. Aí eu vou colocar o zíper dentro. Você só mostra pro pessoal aqui como ficou. Parecendo uma... Uma mini necessaire. Uma mini... Nossa, micro. E aí eu vou colocar o zíper aqui dentro. O zíper eu vou dobrar. E aí eu vou colocar aqui dentro. Tá, dentro do espacinho que fica, Dentro né? do espacinho, isso. Eu vou envolver. Com detalhe, a parte que eu virei fica para cima do zíper, tá? Fica para cima do lado do cursor. E a outra parte fica para baixo. Aí, ok. Feito isso, agora eu vou passar uma costurinha aqui em cima, onde eu dobrei e não costurei naquele momento. Então, virou. Ok, feito um lado, agora eu vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Mesmo processo. Mesmo processo. Uma dobrinha, marco. Outra dobrinha, marco. E a outra dobrinha, marco. Aí eu viro tudo e fecho. Uma ideia também, uma outra ideia para esse tipo de necessaire, como ela é uma necessaire bem espaçosa, é virar ela do outro lado. Sim. Isso. É fazer ela assim, lisa. E aí existem aquelas canetinhas para tecido. Sim. E aí você entrega isso aqui na mão da criançada e deixa ela personalizar. Legal. Fica muito legal. E vai ficar uma necessaire exclusiva, né? Sim. E a oito é também pra criança brincar, né? Sim. Tipo, ela vai se ter uma peça exclusiva dela que ela mesmo personalizou. Exatamente. Aí você já imaginou a felicidade de chegar na escola e falar, eu que É fiz? verdade. É, isso aí pra eles é bem legal. Deixa eu fechar. Deixa eu ver o outro lado.
E algumas você faz bordada também, né? Que tem Sim. algumas frases que você coloca. Sim. O bordado Eu faz também na própria máquina. eu trabalho com bordado também, né? Bordado à máquina. E esses bordados, eu tenho feito muito bordado agora, mais voltado para a natureza. Então, o bordado também é um outro campo que você pode fazer mil coisas. Possibilidade, né? Muita. O bordado é como se fosse uma máquina de xerox, mas essa máquina está dentro da cabeça, então tudo que está dentro da sua cabeça você consegue passar para o desenho e então transformar No bordado, no tecido, no né? tecido. E ela borda vários tipos de materiais, então é um outro mundo assim muito, muito gostoso. Sim. Só que eu continuo valorizando bastante ainda o bordado à mão, né? Porque esse ninguém vai substituir, né? Não tem como, né? Esse máquina nenhuma vai substituir. Então vamos fechar aqui o outro lado. Mas o bom da máquina é que você consegue fazer várias, né? Principalmente para quem pensa em empreender. Esse é o caminho. A máquina é boa para isso, né? Sim. Para ajudar com quantidade. Facilita. E eu tenho visto bastante o pessoal que faz bordado. Eles fazem, tipo, nos panos de prato, umas coisas diferentes, pano de copa. Sim. E dá para colocar imaginação assim, ó. Então ficou assim, ó. O zíper, as duas pontinhas costuradas, o acabamento nas duas pontas. Agora eu vou conseguir montar a minha peça. Tá. Então eu vou pegar um tecido principal e um forro. Eu vou colocar aqui o principal com o lado principal para cima. Isso. E vou pegar aqui o forro. Esse forro, como esse tecido, ele tem uma cor só e ele é muito bem feito os dois lados, então eu posso usar qualquer lado como principal nele. Eu vou posicionar aqui o meu zíper, mas eu vou posicionar aqui, vou mostrar neste, porque vai ficar mais fácil de entender da manhã. Eu vou posicionar aqui, ó, deixando o ladinho aqui, tá? Deixando as sobrinhas. Então, eu primeiro posiciono com esse lado do cursor, esse ladinho do cursor, aqui para o direito do meu tecido principal. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar assim, tá? E aí, depois, eu venho com o meu forro exatamente em cima, tá? E é aí que eu vou usar como é que chama? O alfinete. Isso, sumiu. Aí eu vou colocar aqui pro lado de baixo, ó. Aqui pro lado de baixo do zíper, eu vou prender as 3 peças desse lado, porque eu vou costurar esse. Então eu coloco aqui. Tá posicionado. Ajusto aqui para ficar o mais certinho possível. Ó, de um lado vai ficar assim e de outro vai ficar assim. Então eu vou prender com o meu alfinete. 2 alfinetes é o suficiente. Um numa ponta e outro na outra, porque a peça não é grande. Aqui. E aqui. Ok, tá preso. Então agora eu vou para a máquina. Eu vou fechar esse lado aqui. Então eu vou colocar o lado da manta acrílica para baixo na máquina, porque se eu puser por cima, aqui o pezinho da máquina vai começar a pegar e aí vai ser ruim. Ou ainda, você pode pegar uma sobrinha de tecido ou um papel, se você quiser, colocar aqui em cima para você costurar se quiser virar esse lado para cima. Tá? Então vamos aqui. Pegando tudo. Você tem que costurar essas 3 partes. As 3 junto, partes, né? exatamente. Tanto o zíper, quanto o forro, quanto o tecido principal. Ó, vai ficar assim, ó. Tecido principal, o zíper e o forro. As 3 peças costuradas juntas. Aí eu vou soltar aqui. Vou virar. Aqui, ó.
Vai ficar assim, pra frente, e assim o forro. Agora eu vou passar uma costurinha, eu vou mostrar desse lado por conta da estampa. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Então, eu venho aqui, seguro essas pontinhas aqui pra ficar certinho. E vou colocar... Opa, a linha saiu. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Mais uma das coisas que acontecem quando a gente está costurando, mas principalmente quando a gente está ansioso para ver o final da peça. Aí a máquina parece que entende que a gente está meio acelerado. O que ela faz? Quebra a linha, que é para a gente dar uma desacelerada. Vai com calma. Vai com calma. Exatamente. Vai. Aí eu vou puxar, deixar bem retinho e fazer aqui uma costurinha de acabamento. Aí você cozinha na parte interna também para segurar essa parte de baixo do zíper, né? Isso. Até porque também, quando a gente for abrir, se essa parte do forro não tiver costurada, ela vai ficar enroscando. Ah, é. Sim. Né? Então corre o risco de subir. Agora nós vamos fazer o outro lado. Mesmo processo. Feito, eu vou abrir novamente. Agora eu abro aqui. E aqui. A nossa peça vai ficar assim. Você já separa as partes. Aí, no caso, aqui já tem o parte principal, né? Isso. A manta e o forro, dos dois lados. Dos dois lados. Aí, agora eu vou fazer aqui a mesma costurinha que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Pra segurar e dar o acabamento. A mesma segurada que eu dei aqui em cima, no outro eu vou fazer nesse. Puxa aqui. E bem retinho. Aqui. Então tá assim a nossa peça. Quase finalizada. Esse é o lado principal. E esse aqui é o fundo. Perfeito. E aí o acabamento. Eu posso fazer de duas formas. Hoje eu vou ensinar a forma mais difícil. Mas é a forma que deixa o acabamento mais bonito. Sim. Eu posso tanto virar essa peça aqui, pegar aqui o avesso, virar o avesso, deixar aqui, ó, direito com direito, vir aqui e costurar essa lateral aqui embaixo e essa lateral. E depois fechar a caixa de leite. Só que aí o que eu vou precisar para fazer assim? Eu vou precisar de um corte desse tecido do forro para eu dar acabamento, porque senão vai ficar assim, ó, dentro. Vai ficar sobras, né? É. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou fechar primeiro o lado principal e depois o forro. E como eu vou fazer isso? Eu deixo aqui, ó, direito com direito, avesso com avesso. Coloco aqui as pontas. E agora eu vou costurar tudo aqui. Por isso esse espaço sobrando. Que é para eu poder costurar aqui sem ter problema depois de ficar um acabamento e que o zíper fica para dentro. Tá? E fica difícil de abrir depois. De abrir, né? Isso, exatamente. Então eu venho aqui e eu vou fazer aqui, ó, fechamento. E pra quem não tem 30 anos de costura igual você, nessa parte é sempre bom colocar um alfinete? Essa parte é bom pôr um alfinete para quem não estiver seguro. Tá? Mas quem tiver já umas 2 horas de costura já vai estar seguro. Ai, fazer isso. Tá? Então eu vou fazer aqui. Chegando aqui em cima, aí depois eu venho aqui do outro lado. E aí a linha soltou de novo. Tem que desacelerar um pouco mais. Tem que desacelerar, exatamente. E você sabe que às vezes a linha sai por conta de que a gente mexe muito bruscamente no tecido. E aí, dependendo se você vira muito bruscamente ou se você empurra e volta, a agulha meio que sai do meio do norte dela e ela vai para a lateral, é onde a linha ela acaba quebrando.
E outro detalhe, eu vou mostrar aqui quando chegar no forro. Na hora de costurar, isso aqui tá retinho, tá perfeito. Aí agora aqui, eu vou costurar e eu vou dar só meio centímetro de distância dos dois lados para costurar e aqui na parte de baixo. Tá. Porque senão eu costuro de mais de um lado, menos do outro, a peça fica Meio torta. meio torta. Tá. Fechar aqui. Ok. Agora, no tecido principal, eu vou fechar toda essa parte aqui. Ok. Deixa eu olhar pra ver, porque às vezes a gente costura e aí não vai tudo, não fecha. Fica faltando um pedacinho, né? Fica, ainda mais nesses tecidos coloridinhos. Não, tá tudo ok aqui. Fechei. Agora, nesse tecido do forro, aqui, eu vou costurar assim. Eu vou fazer uma costurinha aqui, daqui até aqui, tipo 2 dedinhos, e aqui mais 2 dedinhos. Eu vou deixar esse aberto, O meio aberto. que é pra eu poder desvirar a peça, tá? Então, venho aqui. Faço um pedacinho. E vou aqui, faço outro pedacinho. E esse é um momento em que a gente precisa prestar um pouco de atenção, e eu vou falar por experiência própria. Porque eu, na euforia de fazer aquele monte, aí eu vou fazer, quando eu fui ver, eu tinha fechado. Ah, vai direto. Olha, linda. Acaba indo no automático, Vai né? que meio que no automático mesmo. Então agora, deixa eu só tirar esse pedacinho. Pega direito a tesoura. Tirar esse pedacinho daqui. Então agora eu vou pegar aqui, ó, a caixa de leite, que é esse cortezinho que nós fizemos aqui, e eu vou abrir e posicionar aqui, ó, costura com costura. Que é pra ficar esse acabamento assim? Exatamente. Ela fica... Esse daqui foi legal você levantar esse. Esse, ó, você tá vendo que aqui embaixo não tem a costura, porque eu usei o tecido inteiro. Então, se eu errar um pouquinho aqui, não faz tanta diferença. Mas nessa, como tem a costura embaixo, o ideal é que eu posicione bem aqui. Deixa eu olhar para depois eu mostrar aqui, ó. Costura com costura e alfinete. Se você precisar de mais que um alfinete, coloca mais que um alfinete, para deixar ela certinha. Eu vou fazer isso nos 4 lados. Tá. Que é Na principal quanto no fogo. Isso. Então vem aqui, ó, costura com costura. E olha que a gente faz, olha, confere, reconfere, e às vezes no final ela ainda prega uma pecinha na gente. Aqui também, ó, costura com costura. E vamos alfinetar. E aqui também costura com costura. E vamos alfinetar. Tá chegando no final já a nossa ponha. Vai ficar assim, ó, esquisitinho. Nesse momento fica, né? Agora que é o pulo do gato. Eu tenho 2 pontas. Eu vou trabalhar com esse lado e esse lado. Nunca aqui no meio, porque senão não dá certo. Então eu vou pegar aqui, ó, um lado que eu alfinetei com o mesmo lado do forro. Então eu vou pegar aqui o lado principal do forro e aqui esse meio eu vou afundar e vou juntar os dois aqui, ó. Aí eu vou colocar, vai ficar assim, ó, tecido principal e forro. Aí eu posso tirar aqui um alfinete e deixar um só, porque eu vou juntar essas 2 peças numa costura. Já vai juntar essas duas partes. Já vou juntar essas 2 partes numa costura só. Então vamos lá. E na hora de fechar aqui, eu deixo o espaço de, mesma coisa, um pezinho de máquina ou uma distânciazinha de meio centímetro, mais ou menos, que é para poder não ficar aberto. Tá. Essa lateral aqui, ó. Essa lateral para ela não ficar aberta. Tá? Então eu tenho que prestar bem atenção no quanto eu costuro para dentro para não ficar aberta. Senão ela fica com um espacinho aqui, né? E aqui também fica soltando o tecido. Tá? Aí eu vou passar aqui novamente. Tem que ter algum desafio, né? Porque senão não tem graça. Fica tudo muito monótono. Então eu vou.
Agora eu vou prestar bem atenção. Aí eu vou olhar, olha, tá vendo aqui? Aqui eu costurei, ficou bem na pontinha. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na máquina e eu vou entrar mais 1 milímetro, 2 milímetrozinhos pra dentro, porque senão, na hora que eu for abrir essa peça, esse pedacinho de tecido ele vai abrir. Ele vai Vai ser igual você falou que solta, né? Exatamente. Então eu vou aqui. É pra ser perfeito? É pra ser perfeito. Sim. Mas nem sempre dá certo. E assim, no começo eu me cobrava muito, mas agora eu entendo que isso pode acontecer e que isso é normal acontecer. Sim. Então eu já não me cobro tanto. E também, por exemplo, são detalhes que o cliente, quem for comprar, às vezes nem percebe, né? Exatamente. Quem faz que se cobra mesmo. Exato, a gente se torna muito autocrítico, Sim. né? E o que é bom, porque a gente vai É bom que o trabalho fique melhor. vai melhorar. Mas é uma coisa que, às vezes, se cobra muito e não é necessário. Exatamente. Acaba que o cliente final nem vai perceber esses detalhes. Eu tô esse tempo todo já costurando e eu fico, às vezes, encantada de ver quanto de coisa eu ainda não aprendi. É um mundo infinito, né? É muita coisa nova. Tem muita gente costurando aí, cheia de sucesso. Eu amo ver essa mulherada que se dedica, porque não é uma coisa que eu me dedico exclusivamente, né? Sim. Pra fazer. No caso, Mas- seu é um hobby ou é sua profissão? Agora é minha profissão. Agora é. A costura criativa junto com o bordado agora se tornou profissão. Ah, legal. Aí, ó, sobra às vezes um pouquinho. Tá, aqui. Aí a gente pode refilar esse pouquinho. Já expliquei mais para que o pessoal mostre bem. Corta aqui pra deixar mais próximo da costura, mas sempre deixando um espacinho. Boa. Aí eu vou tirar o excesso de linha. E olhando assim, agora não tá parecendo um necessaire. Parece um... Deixa eu ver, um murundu, como diria minha avó. Parece um murundu. Mas aí você vai ver que tem aqui, ó, o lado principal da peça. E aqui tem o lado do forro. Tá. Agora eu vou aqui calmamente procurar... Ah, já achei. Vou pegar aqui, ó, a abertura que eu deixei e vou desvirar essa peça. Aqui. Desvirei a peça. Ó, você já pode ver dentro o acabamento. Sim. O acabamento fica perfeito. Olha, aqui a gente vai precisar costurar, porque aqui não foi. Deixa eu passar aqui. Com um pedacinho. Ficou um pedacinho solto. Que pode acontecer. Que não é para acontecer, que eu já falei para mim que isso não pode. Mas acontece. Mas acontece. E é legal ver essas coisas acontecendo, que é para depois, quem não tem a experiência, quem tá fazendo pela primeira vez, quem tá achando que não consegue, para ver, gente, é totalmente Se é super possível. tranquilo. Então tá aqui. Ó, por aqui a gente quase vê ela pronta, Sim. né? Dá pra ver o formato agora. Já. Agora eu vou marcar as duas partes debaixo da abertura, virando para dentro. Então eu marco um lado e marco o outro lado. Aí eu vou juntar aqui, ó. Vou juntar essas duas peças e passar uma costurinha aqui para fechar. Isso só na primeira volta, né? Porque a gente vai fazer 2 voltas para desvirar. Então, na primeira desvirada, a gente já fecha o forro. E aí, depois... Bem na pontinha. Corto o excesso de linha. Ficou fechadinho, tá? Agora nós vamos abrir o zíper. Ah, ele fica assim pra dentro, então é só você puxar. É já. só puxar que ele abre. E vou desvirar a peça. Aqui. É esse acabamento aqui, ó, bonitinho, que é igual... Ah, não tem aqui na peça. Depois eu tenho uma outra ali pra mostrar. Aqui, ó. Ele fica direitinho aqui. Fechadinho. E aí eu coloco a mão aqui dentro e vou dando a forma. Tá vendo? É aqui o medo de, na hora de costurar, ficar soltando. Isso. E aqui também. E olha só, costura com costura. Sim, nossa, certinho. Costura com costura. Né?
Obrigado, viu? Porque vocês não fizeram porque às vezes não fica. E aqui também, ó, costura com costura, certinho. Olha, a necessaire estruturada, você vem medir aqui embaixo, ó, você vê que tá o mesmo tamanho. Mesmo tamaninho a peça, tá? E aí, a gente dá a forma dela, da estrutura, coloquei aqui, ela tá estruturadinha. E fecha certinho. Fechou. Nossa, linda. Então aqui tá fechadinho e aí a gente pode fazer, deixa eu pegar aqui. Eu trouxe aqui, tira meu óculos. Eu trouxe aqui uma brincadeirazinha pra gente poder fazer e colocar na nossa necessaire. Pra deixar ela bem diferente. Esse daqui são tassel. É tassel, né? E esse tassel, o legal dessa peça aqui é que você pode escolher a cor que você quiser. Que cor que você quer pôr? Vamos lá, amarelo, acho que vai combinar. Vai combinar o amarelo? Combinar. Então vamos lá, vou tirar ele aqui. É simples de colocar, né, o tassel. Eu vou colocar ele aqui. Dar um nozinho aqui. E olha o charme Tem da um sua charme a necessaire. mais. Bem bonita. Igual você falou agora, você está adotando isso como sua profissão daqui Sim. pra frente. Onde as pessoas podem te encontrar para conseguir tanto aprender com você quanto encomendar uma peça. Tá aqui, ó. Olha eu que bonitinha. Ó, bom, o nome da minha empresa é Fideliarte, que eu agora já estou devidamente registrada. Tá. E para me encontrar na rede social é @Fideliarte, @Ateliê Fideliarte. Sim. E lá no Instagram já tem um link que leva diretamente para o meu WhatsApp. E é isso, é só felicidade, faz bem para a mente, faz bem para o coração. E principalmente o que eu mais gosto com todo esse trabalho é de despertar sorrisos. Assim. E com certeza que com você aprendi muito. De verdade, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Igual eu falei, o bordado tem umas frases que eu amei, motivacionais. Tem. Então, assim, muito obrigada por nos receber mais uma vez, Domênica. E muito sucesso aí no seu trabalho, nessa trajetória nova que você está começando. Muito obrigada a vocês pelo espaço. Obrigada a você também por estar aqui hoje, pelo espaço, pela simpatia. Você é muito simpática. Muito obrigada. E, gente, esse foi o Faça Você Mesmo. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até mais!